agora o programa Em Pauta e o assunto de hoje pode parecer muito distante de quem não convive dentro de uma universidade, por exemplo, mas não é. A pesquisa científica é extremamente importante para o desenvolvimento de um país. Ela vai além de escrever artigos e defender teses que, obviamente, fazem parte do processo. Com a pesquisa é possível encontrar soluções para problemas da sociedade, como saúde, educação, meio ambiente e por aí vai. Para falar sobre os benefícios da pesquisa e também discutir o cenário atual desta área no Brasil e até mesmo no mundo, eu converso hoje com o professor de Publicidade e Propaganda, Fotografia e também membro de um grupo de pesquisa aqui da Fevale, André Conte, e com a Nete Droste, que é coordenadora do programa de pós-graduação em qualidade ambiental da instituição. Professores, sejam bem-vindos ao Em Pauta desta semana. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado. Bom, nós podemos começar o programa falando da importância de disseminar, de fomentar e principalmente incentivar os jovens, que estão aí no ensino médio, no início da graduação. Na última semana nós tivemos o Inovamundi, um evento muito importante aqui na instituição, até que eu estou com dados bem atuais, que foram mais de 1000 trabalhos apresentados desde o ensino médio até a pós-graduação. Como vocês veem isso hoje, trabalhando diretamente com esses alunos da graduação? Eu não sei. Bom, muito bem, obrigado pelo convite, Bom, não existe desenvolvimento sem pesquisa científica, Isso a gente tem que partir, acho que dessa afirmativa já estava na própria escalada. Agora, para nós, como tu disseste, é uma rotina, tá trabalhando com isso. E a gente perceber o movimento que foi o Inovamundi aqui na universidade é muito gratificante, Porque a gente vê justamente esse movimento, não só dos acadêmicos, dos pesquisadores que trabalham na área, dos bolsistas, mestrandos e doutorandos, mas também do graduando e do pessoal de ensino médio, trazendo isso para a sua vida. Isso é um dos pontos principais que a gente tem a ressaltar nesse sentido. Vocês acompanharam os trabalhos aí durante a semana? Como é que foi? Eu tive acompanhando um pouco mais à distância, mas em função, nós temos hoje uma iniciativa de tentar aproximar do graduando a realidade da pesquisa científica. Então, eu tenho uma turma que está trabalhando na tentativa de explicar através de vídeos para a web o que é pesquisa científica, como é que esse sistema funciona, quem são as instituições que regulam a pesquisa no Brasil, como que isso funciona dentro da universidade. E os meus alunos estiveram muito presentes dentro do Inovamundi, fazendo imagens, registrando isso tudo para ser utilizado depois. E o feedback deles é maravilhoso, porque é quase como se aquilo estivesse se descortinando para eles. Apesar de estar dentro da instituição, de estar fazendo um curso de graduação, de repente eles descobrem que aquilo ali existe e é acessível para eles. Então, esse é muito legal de perceber. Bom, e como eu falei no início do programa, as pessoas que estão dentro da academia, muitos, até conversando com alguns estudantes, muitos veem a pesquisa como uma coisa muito distante, muito difícil, até mesmo como um tabu. Não sei, professora Nete, como é que você também vê isso e enxerga até a nossa instituição, porque ao longo dos anos também tem aumentado muito os números dos projetos de pesquisa aqui dentro, Com certeza. Eu acredito que eu vejo o cenário da seguinte forma. Nós temos aqueles alunos que estão envolvidos com a iniciação científica já na graduação e, nesse sentido, eu acredito que eu venho de uma área de ciências ambientais e, então, dentro da Fevale, do Instituto de Ciências da Saúde, que é uma área bastante privilegiada em termos de participação dos alunos já desde a graduação da pesquisa. Mas eu também sei que em nem todas as áreas de conhecimento isto é a realidade. Então, o que acontece? Os alunos participam já como bolsistas remunerados ou não, desde a graduação. E isto é, então, um caminho natural que eles seguem até a pós-graduação stricto sensu. Mas aqueles colegas destes mesmos bolsistas que não participam de nenhuma atividade de pesquisa, eles acabam sendo contagiados. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, dentro da sala de aula da graduação, alguns alunos que não participam de pesquisa efetivamente hoje,
eles, no momento em que ocorre o Inovamundi, estão transitando, estão assistindo o trabalho dos colegas e acabam tendo o gosto pela pesquisa e acabam procurando os professores também após, para então se inserir de uma ou outra forma na pesquisa. De que maneira é possível participar, né? E existem várias maneiras e eu acredito que a Fevale é uma instituição que está muito aberta para isso, porque ela oferece várias maneiras. Nós estamos passando por um momento dentro do país em que nós sabemos que as condições econômicas não estão fáceis nem para o governo. Então, fundações de amparo à pesquisa, como a nossa FAPERGS aqui no Rio Grande do Sul, não tem dado mais o número de bolsas, não tem concedido mais o número de bolsas que vinha concedendo. Mas a Fevale sempre ainda fomenta e apoia e traz também para dentro da comunidade acadêmica um número bem expressivo de bolsas, o que é muito interessante. E outras formas de participação da pesquisa também. Sim, né? sempre é possível encontrar um caminho, né? Inclusive existe o programa do aperfeiçoamento científico, que é extremamente interessante, válido e eu acredito muito salutar, porque ele alavanca o já graduado, né? Porque ele é para aqueles profissionais, pode-se dizer assim, que já têm o seu diploma de graduação e que querem se alavancar para uma carreira acadêmica pós-graduação. Né? Foi até interessante essa questão que agora tu levantou do governo, que era um dos tópicos que eu ia colocar aqui da crise econômica que o Brasil está passando, né? Mas existe essa questão também, além, eu acho, que da crise, que a gente tem dados da diminuição de investimentos, de editais e de recursos, é a questão, muitas vezes, da cultura do país, né? De que ciência não é investimento, que a gente tem esses problemas atuais e aí tudo tem que ser resolvido assim, em cima da hora. E querendo ou não, a ciência, a pesquisa, muitas vezes demanda um médio, longo prazo, né? A gente tem essa cultura, infelizmente, no país. Talvez agora está modificando, novas gerações estão vindo e percebendo como é importante a pesquisa, mas a gente tem também esse processo, que é lento no nosso país, né? Sim. Eu tenho uma visão bastante pessoal sobre isso, né? Que é, eu imagino que tudo vem da educação básica, né? E nós temos, assim, deficiências e dificuldades tão grandes, tão básicas no nosso país, em termos de educação básica, que o país, como a sociedade como um todo, não consegue alcançar essa visualização da importância da ciência. Lá mais adiante, tem tantas coisas básicas a serem resolvidas e estão pendentes ainda, que não dá nem para chegar naquela questão, né? Então, eu acredito que isso seja um processo que vai ter que acontecer, mas vai ser lento. Acredito que vai ser bastante lento no nosso país. Porque isso é uma cultura, como tu bem disseste, que tem que ser instalada e não é hoje nem amanhã que ela vai acontecer, não diante do cenário atual, né? Não acredito que seja, mas isso também demonstra que nós, como brasileiros, estamos sempre um passo atrás de muitos outros países em termos de conhecimento científico, né? E isso é bastante triste para nós que trabalhamos nessa área. Então, às vezes, até eu brinco e digo assim, nós que somos intelectuais ou que somos cientistas, escolhemos essa profissão e essa carreira para nós, não somos tão valorizados nesse país. Com certeza. E aí entra na educação básica, entra na questão também da remuneração dos professores. Assim como o próprio professor, né, não é valorizado profissionalmente, né? Então, isso é uma questão que acredito que no país vai ter que ser trabalhada ainda fortemente e vai não acontecer nessa geração e arrisco a dizer talvez nem na próxima ainda. Eu acho que a gente tem algumas iniciativas interessantes, né? A gente falou no Inovamundi, mas no nosso entorno, por exemplo, aqui, né? No próprio Vale dos Sinos, a gente tem escolas técnicas, como a própria Fundação Liberato, que tem a Mostratec já começa tem a aí no final do Mostratec, mês. justamente, né? A Mostratec é uma feira de pesquisa científica de altíssima qualidade com alunos de ensino médio.
Eu acho que a coisa da cultura sempre, para mim, é um pouco questionável, ao passo que quando a gente consegue despertar no aluno a curiosidade, ele tem o desejo de desenvolver. É raras as vezes que, pelo menos no nosso perfil de aluno, na comunicação, na fotografia, e nessas áreas que são da indústria criativa, que é o meu chão, o aluno está sempre muito ávido a tentar descobrir, né? Então, o caminho para sair daquela posição inicial para migrar para uma pesquisa científica, ele acaba se tornando prazeroso, porque ele é de descobertas, né, para o cara. Então, basta essa faísca, né, de querer buscar aquilo que desperta o interesse deles, né? Bom, e é legal falar porque a Mostratec também abre um leque, né, para os vencedores ir para feiras em outros países. Sim, até o ISEF e tudo mais. E ela é muito internacional, né? Quando a gente transita dentro da Mostratec ali, a gente respira a ciência em termos mundiais, não é em termos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul ou só Brasil. Praticamente todos os continentes, né? Sim. Se não, né, todos estão aí presentes na Estão Mostratec. representados. Se a gente para pensar, são duas grandes feiras, em nível de ensino médio, graduação e pós-graduação. A nossa feira de iniciação científica, o Inovamundi e a Mostratec, e as duas acontecendo no território de Novo Hamburgo, né? Que é relativamente pequeno se a gente for comparar com a estrutura de grandes cidades, como as capitais, né? Então é por isso que eu digo, acho que a gente tem aqui um polo... Na região, né? Na região, eu acho que a gente tem um polo que está se desenvolvendo, é claro, ele não está pronto. Eu acho que nunca a gente pode dizer que em termos de pesquisa a gente está pronto, né? Mas a gente está em desenvolvimento e está tendo excelentes resultados nesse sentido. Eu não sei, e se vocês, em relação até referente a pesquisas, vocês que estão sempre por dentro das áreas específicas, mas em comparação com outros países, né? Provavelmente os países mais desenvolvidos é que tem essa área também mais desenvolvida. Eu não sei como é que é nessa questão da indústria criativa, da qualidade ambiental. A gente sabe também que o Brasil passa por grandes desafios nessa área de meio ambiente, né? Como é essa comparação da área de vocês a outros países, né? A pesquisas desenvolvidas em outros países, por artigos mesmo que vocês leem, enfim, e as teses que vocês também conhecem, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem de ser, eu digo a universidade em si, a Fevale é um pouco vanguardista nesse sentido, porque os nossos programas de pós-graduação são interdisciplinares. Né? A tendência natural era a gente ter as coisas muito divididas pelos campos, e existe uma recomendação, inclusive, de CAPES e CNPq, órgãos vinculados à pesquisa nacionalmente, que a gente busque cada vez mais esse tipo de integração. Então, se a gente vai falar em termos de comparação, não posso falar por gestão ambiental, mas em termos de indústria criativa, era muito natural a gente ter produções fora do Brasil acerca desses conteúdos todos. E agora a gente começa a ver, não só dentro do nosso mestrado, dos grupos que estão vinculados a ele, mas uma série de outras iniciativas que vão pipocando aos poucos no país, que, de novo, né, criam esse momento que para nós é bastante proveitoso, assim. Bom, professora Anete, eu vou deixar para você falar no próximo bloco um pouco sobre a área da qualidade ambiental, né, e de todo o programa que abrange o mestrado e doutorado também nessa área, porque nosso tempo está estourando no primeiro bloco, mas a gente já volta para continuar falando sobre pesquisa científica. Não saia daí. O programa Em Pauta está de volta. Nós estamos falando hoje sobre pesquisa científica e agora eu dou a palavra para a professora Anete, que antes, né, de a gente chamar o intervalo, iria falar exatamente da comparação do nosso país com outros países, até mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, na área em que você atua, né, professora, que é a da qualidade ambiental. Nós não poderíamos fazer uma comparação entre mais desenvolvido e menos desenvolvido economicamente, com mais ou menos desenvolvido cientificamente. Tudo segue o mesmo caminho. Por incrível que pareça, com bem menos condições que muitas vezes as nossas universidades têm ou as nossas instituições de pesquisa têm,
elas conseguem fazer uma pesquisa de tão boa qualidade ou até superior a pesquisas que são feitas em países que têm todas as condições financeiras. Então, nesse sentido, isso é bastante recompensador, né? A gente fica bem contente com os resultados. Claro que quando a gente olha pelo lado de um programa de pós-graduação, como o nosso programa em qualidade ambiental, eu faço exatamente o mesmo comparativo que ele fez sobre a questão da interdisciplinaridade. Então, o que acontece? Na CAPES, a grande demanda para o século XXI é essa questão de que não se trabalhe mais de forma disciplinar e, portanto, tão compartimentada, né? E sim que aqueles pesquisadores que se envolvem em torno de um grande foco ou de um grande tema de trabalho consigam trabalhar de forma conjunta para resolver as questões de forma interdisciplinar, né? Então, dentro do PPG em qualidade ambiental aqui da Fevale, nós temos professores docentes no quadro que são de muitas áreas em que às vezes até as pessoas estranham um pouco o que um advogado está fazendo ao lado de um administrador, ao lado de um biólogo e ao lado de um engenheiro e assim por diante, né? E para nós docentes também é um desafio bastante grande de conseguirmos fazer esse exercício, porque nós viemos de disciplinas, né? Nós somos formados em biologia, em direito e assim por diante. Então, isso é uma novidade não só para os alunos que nos buscam e que querem ter uma pós-graduação interdisciplinar, que para eles também é difícil terem disciplinas e aulas e assistirem aulas interdisciplinares, mas também é um desafio para os docentes. Quanto à questão da pesquisa, então, nessa pesquisa isso então aparece, né? Nós temos então a produção de artigos científicos que não são só de sociologia ou de biologia, mas que concatenam a sociologia com a biologia, por exemplo. E isto é um viés completamente novo e importante para o século XXI. E por isso nós temos facilidade nessas publicações também. E somos reconhecidos. Sim, tem o diferencial, né? Com certeza, depois, essa interdisciplinaridade, o diferencial de quando você trabalha simplesmente numa área específica, né? A contribuição de todos esses profissionais. E como a gente falou ali brevemente no primeiro bloco, que os números, assim, eles se diferenciam, né? Pelo pouco que eu vi, até nós temos um programa aqui na TV Fevale, que é o Papo com Pesquisa, que a gente tenta trazer os projetos de pesquisa, trazer um pouco mais na prática, né, sair no estúdio para mostrar para as pessoas que não têm o conhecimento na área, entender como que funciona, né, se você vai lá mesmo na prática. Mas a gente está falando da crise econômica, mas a gente também não pode deixar de falar no crescimento do número de pesquisadores, de mestres, de doutores, nos grupos de pesquisa em todo o Brasil. Então, assim, a gente sabe que é um processo lento, mas nós podemos ser otimistas nesse sentido? O Brasil tá se encaminhando, os pesquisadores, né, os professores pesquisadores sempre animados, né, porque tem que estar, apesar de muitas coisas que acontecem que a gente sabe que não é de acordo com o que se esperava. Muitas pesquisas, às vezes, claro, não é o caso de algumas instituições, mas principalmente as que dependem de recursos, as pesquisas têm que ser paradas no meio por falta, né, de recurso. O que a gente pode esperar, né? Qual é o ânimo que a gente pode ter? Para onde que o Brasil caminha? Pergunta de futurismo. Futurismo sempre. Mas eu acho que é uma pergunta super pertinente e eu sou naturalmente um otimista, né? Eu estou iniciando a carreira em termos de pesquisa, eu comecei agora, me inseri num grupo de pesquisa muito recentemente e eu vejo, por ter saído do mestrado, por ainda estar inserido dentro de um doutorado e tudo mais, eu vejo esse movimento do desejo de todas essas pessoas, né, de sair de dentro da sala de aula ou de dentro da sua tese, de dentro da sua dissertação e desenvolver isso de forma mais aprofundada a partir de um trabalho de pesquisa propriamente dito. Então, eu acho que todos esses movimentos que a gente falou, né, a percepção de um cenário favorável,
a busca da interdisciplinaridade, como é difícil, né? A gente sempre trava. E tudo isso, me parece que sim, né? Me parece que a gente está num movimento, claro, lento, porque não tem como isso ser feito da noite para o dia, né? É um movimento gradual. Mas eu acho que existe uma qualificação do ensino no Brasil como um todo. A gente teve um aumento do número de universidades na última década, a gente teve um aumento do número de cursos de mestrado, de doutorado. Era muito comum antes, a gente falou da ausência de bolsas. Se a gente pensa 15 anos atrás, era muito comum a gente ter bolsas para mestrado fora do Brasil. Coisa que a gente não tem mais. Por quê? Porque a gente já tem hoje uma quantidade suficiente de cursos de mestrado dentro do território brasileiro que não demanda que hoje a CAPES ou o CNPq financiem alguém a viajar. Claro, doutorado ainda existe essa necessidade, mas eu acho que aos poucos a gente vai chegando lá, né? A gente vê essa evolução, diversos cursos que surgiram como mestrado, daqui a pouco abrem o seu próprio doutorado, se consolidam como um programa de pós-graduação. A gente está vendo esse movimento aqui na Fevale, a gente está vendo esse movimento em outras universidades no entorno, em outras universidades no Brasil. Então eu acho que sim, eu acho que a gente pode ser otimista. É claro que a nossa pressão ela vai ser sempre essa, para que se aumente o incentivo, para que se aumente o desejo do aluno da graduação, do ensino médio, por que não do ensino fundamental, né, de criar essa cultura de pesquisa que a gente disse que é ainda pequena, mas eu acho que a gente pode sim ser otimista. Com certeza. Temos que ser, né? Com certeza. E mais do que otimistas, eu vejo o cenário da seguinte forma. Se por um lado a crise causa uma retração nas matrículas, por exemplo, da graduação, que é um fato, né? Por outro lado, nós temos visto no stricto sensu que nós temos tido mais candidatos no processo seletivo do que há anos atrás, e nós acreditamos que isso seja em função da crise também, claro. Porque existe uma necessidade maior de a pessoa ter uma boa formação. Um diferencial, porque ela tem que ter o diferencial na hora de competir, porque a competição está muito grande. Né? Há 20 anos atrás, os doutores eram muito mais raros. Então, eles tinham uma empregabilidade muito grande. Era fácil conseguir um bom emprego numa universidade tendo o título de doutor. Hoje nós temos muitos doutores, principalmente assim, eu posso falar pela área das ciências ambientais, né? Temos muitos cursos de doutorado, então formamos muitos doutores, muitos mestres, e realmente não existe mais a possibilidade de mandar alguém para fora do país para fazer um mestrado, porque nós temos os mestres já formados e doutores nós já estamos chegando nessa mesma situação, falando um pouco da CAPES, do que eu sei da CAPES. Então, nesse sentido, a gente tem sim uma busca bastante grande pela pós-graduação para a pessoa se aperfeiçoar naquela sua expertise. Né? E a outra questão é a própria CAPES. Nós sabemos que a CAPES tem aprovado muitos cursos de pós-graduação, principalmente no interior dos estados, que é onde nós temos ainda uma demanda muito grande de alunos recém-graduados que querem fazer sua pós-graduação, e não é possível que todos estejam em condições de ir para São Paulo. Não é possível que todos estejam em condições de ir para Porto Alegre. Né? Então, as universidades, grandes universidades públicas, elas não conseguem absorver tudo isso, né? Toda essa demanda. Então, a CAPES tem ela tem tido um olhar, nós temos visto agora que o olhar mais atual da CAPES é de um carinho, digamos assim, grande ao interior do Brasil e ao interior do Rio Grande do Sul também, o que é muito interessante também. E daí a gente não pode deixar de falar também, né, do programa de qualidade ambiental aqui da Fevale, que é referência, a gente sabe, e também a indústria criativa, né, a gente sabe que é o único que tem no Brasil, professor, e isso é um ganho muito importante, né, porque por mais que seja importante, né, que haja esses mestrados, esses doutorados ao longo do Brasil, que venham aqui para a nossa universidade, que conheçam a nossa região também.
Eu acho que a escolha dessas nossas grandes áreas interdisciplinares, ela é muito acertada, porque ela justamente ela oferece essa possibilidade de uma aproximação da pesquisa com a prática, com aquilo que a gente vê no mercado. A nossa pesquisa transita da pesquisa aplicada para a pesquisa de base em muitos momentos. E isso é um dos pontos que eu enxergo como positivo. O Brasil ainda, se a gente pode falar em termos de alguma carência, para mim a maior delas é a distância que normalmente existe entre as práticas de mercado e o que é feito na pesquisa. Né? Essa é uma ponte que a gente ainda tem que tentar estabelecer. Assusta, né? Que é o que muitas vezes Exatamente, assusta. porque a gente acaba dependente de todas esses fomentos, essas bolsas, essas coisas, enquanto em alguns países a gente vê que a própria indústria vai financiar alguma pesquisa e tudo mais. A gente tem que sempre ponderar o quanto isso é positivo ou não, especialmente quando a gente fala em qualidade ambiental. Com certeza. Mas existem diversos caminhos para financiar uma pesquisa científica e a gente tem que começar a procurar, e eu acho que justamente a partir dessas lógicas interdisciplinares, como que a gente pode fazer isso, né? Para não ficar preso a um único modelo. Tá certo, então eu acho que o que mais assusta na pesquisa é o nome dos projetos científicos, né, que são bem complicados, mas a gente sabe que depois na prática todos buscam o mesmo resultado, né, encontrar soluções para a nossa sociedade. Professora Anete, eu vou encerrar, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu só gostaria de dizer ainda que nessa linha de pensamento da última fala, nós temos o orgulho, né, de termos o PPG em qualidade ambiental na Fevale, que é um dos poucos que tem nota 5 no país, dentro da área de ciências ambientais, e que justamente isso é um resultado, é um fruto do trabalho conjunto desses docentes que estão trabalhando muito fechadamente com os discentes. Né? Esse trabalho conjunto, discente-docente, as publicações em conjunto. E isso vem também da questão da universidade, da Fevale como instituição e o que ela enxerga como importante, que é a inserção social. Eu vejo que a Fevale tem isso muito claro e com isso ela puxa a todos para também de uma maneira ou de outra darem conta do resultado de seus projetos de pesquisa para a sociedade. E isso é muito importante. Aí nós vamos ter a ponte entre o que nós fazemos na academia com o que realmente tem que ser transferido de benefício para a sociedade. Tá certo, então muito obrigada pela participação de vocês, foi ótima a nossa conversa. Agradeço também. Obrigada, professor. Bom, o programa em pauta fica por aqui, mas nós nos encontramos ao longo de toda a programação da TV Fevale. Obrigada por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.